nesse nosso encontro. O tema que a gente aborda, então, é a seguinte pergunta: vida ativa ou vida contemplativa? Qual vida é melhor? Se eu fosse trocar em miúdos, a vida que a gente vive nas multidões ou a vida que a gente vive na solidão? Qual delas é melhor? Qual delas faz mais bem? Existe um princípio que a Umbanda nos ensina a partir da história daquilo que a gente vê como grande mestre, né? Nós temos um ponto, um eixo central, através da vida de Jesus Cristo, que ordena e coordena grande parte do comportamento, né, do umbandista de modo geral, mas nós não desprezamos, pelo contrário, nós buscamos validar a nossa... O Marcelo disse que são 8. Marcelo. Nós buscamos validar, inclusive, e experimentar a relação nossa com outros grandes mestres espirituais da humanidade. Buda, Krishna, Chico Xavier, Allan Kardec e tantos outros. Né? E aí fica essa questão da vida ativa, que é essa vida que a gente leva nas multidões, e a vida contemplativa, que a gente experimenta, estuda, absorve, processa, chora, sozinhos. E quando nós conseguimos avaliar isso de uma maneira sem julgo, né, nós entendemos, a partir da história desses nossos grandes mestres espirituais, que hoje a Umbanda, quando eu falo Umbanda para vocês, é a Umbanda que nós praticamos em nossa casa. Nós nunca vamos falar em nome de toda a religião, tá certo? Saravá, sua bênção, mestre, seja bem-vindo. Que quando nós, em nossa Umbanda, precisamos entender e viver o caminho do meio. As duas vidas são complementares. As duas vidas são essenciais na jornada de um bom espiritualista. Vamos observar a exemplo de Jesus, que passa períodos, né? A gente tem o período ali da formação dele com os essênios e outros grupos espirituais, naquela juventude, onde ele se isola e busca o conhecimento e as suas iniciações para poder cumprir a sua missão. E durante um momento de sua vida, né, os anos da sua vida, a partir de uma certa maturidade, ele age inteiramente através da vida ativa. Então olha só, Jesus nos ensina que nós passamos por momentos de vida contemplativa, solidão, meditação, preparação em todos os níveis, né? Físico, mental, espiritual, energético. Mas que a missão daquele que serve ao grande Criador passa inexoravelmente também pela vida ativa, que é a exemplo de Jesus, as pregações que durante anos ele realiza com as multidões. E olha que interessante, né? Tudo muito bem comedido quando a gente observa a história dele. Ao mesmo passo que ele tinha uma vida extremamente ativa com a multidão, fazendo um papel, né, de vanguarda, ele também se dava ao direito para que fosse melhor entendido, melhor interpretado, melhor vivida toda aquela experiência, de momentos de contemplação, de momentos de prece, né? Tem até várias passagens que ele coloca os 12 discípulos para rezarem, para meditarem, né, a respeito da missão que cada um deles iria cumprir brevemente. Buda passa pela mesma história, se eu não me engano são 5 anos, mais ou menos, que Buda passa para atingir o seu processo de iluminação. E quando Buda atinge o seu processo de iluminação,
ele passa a viver em multidões para pregar aquilo com breves momentos de contemplação. Olha só que coisa insana, né? Nós temos uma tendência a ter uma vida quase que 100% ativa. Mesmo a vida de terreiro, né? Que é aquela hora que a gente vai lá, prepara a gira, faz o rito lá para consulência, né? Coisa muito insana, muito intensa. Hoje, o nosso corpo busca na vida contemplativa a cura para a vida ativa. Não é isso? Quando a gente fala que meditação é técnica de cura, não é técnica de cura. Quando a gente fala que mindfulness é técnica de cura, quando a ciência comprova que o período de férias é essencial para um trabalhador e que nessas férias o tempo deve ser melhor aproveitado, deve ser melhor vivido, deve passar por outras experiências novas, não é mesmo? Então, na verdade, existe uma grande sabedoria que podemos absorver das práticas e costumes umbandistas, como, por exemplo, os períodos de preceito, né? Falando aí mais ou menos por todas as escolas, os períodos de preceito são períodos que podem variar de 24 horas a 49 dias, a meses, inclusive, que o dirigente espiritual insere os seus adeptos em práticas contemplativas, que propiciam condições para uma nova vivência. Nessas práticas inclui-se variações nas questões alimentares, nas questões de hábitos de vida, nas questões de hábitos sexuais, a relação da saída do adepto para o meio social, que se torna muito mais restrita, em alguns casos um pouco mais ortodoxos, 100% restrita, né? Ele não sai para o ambiente social. As preces, as meditações, os alimentos propiciatórios, os banhos litúrgicos, tudo isso que o terreiro tem como práticas de autocuidado ou esses preceitos propiciatórios de determinadas condições, visam colocar o seu adepto em uma prática contemplativa, que é aquela prática onde ele vai fazer o seu contato com a sua divindade interior, dependendo do seu sistema de crença, que vai fazer a sua entrada nas suas sombras, o seu processamento das suas sombras, ou a busca pela luz, que eu acho que é mais leve, né? Mas na verdade eu gosto de dizer que é um momento em que você faz uma comunhão consigo mesmo, num processo de reflexão com a comunhão do sagrado, né? Portanto, nós umbandistas temos nesses conjuntos de costumes, cada casa com o seu, o ceia tem os dele, já, graças a Deus, bem fundamentados, que devem colocar o médium em práticas contemplativas para que ele, na vida ativa, consiga cumprir a sua missão com qualidade, consiga cumprir a sua missão aonde todos ganham, aonde todos aprendem, aonde todos se beneficiam. Tudo isso ainda é muito mal compreendido pelas pessoas, né? Como eu disse, a gente criou o hábito de dizer que meditação é prática de cura, né? A meditação, ela é promoção de saúde. Então a meditação visa, ela está dentro do nosso conceito umbandista, nas práticas de medicinas preditivas. O que é isso? Pega toda aquela sua predisposição a ter doenças, toda aquela sua predisposição em ter doenças, e anula. Fortalece o sistema imunológico, fortalece o sistema nervoso central, fortalece o sistema locomotor, dependendo a meditação, se for uma Hatha Yoga, por exemplo. Meditação não é prática de cura para a doença, né? Meditação vem antes de prevenir doenças, né? Quem medita nem pensa em ficar doente. Bom dia, Aninha, bom dia, Dri, sejam bem-vindas.
Portanto, essa reflexão é muito pertinente, principalmente agora aqui para a nossa comunidade, para os internautas que vão nos assistir ao longo das semanas seguintes. O que você tem de práticas contemplativas em sua vida? Porque veja bem, a vida contemplativa não precisa ser feita no ambiente de terreiro. Você tem práticas contemplativas católicas, você tem práticas contemplativas budistas, você tem práticas contemplativas até evangélica quando eles sobem no morro para rezar. Inclusive, perto da minha casa tem um morro aqui que os evangélicos sobem para rezar. Aí eles acham que é o Monte Sinai aqui, talvez. E nesse sentido, você aprender com a história desses grandes mestres como Jesus, como Buda, a fazer a equalização do seu ser. No catolicismo, e eu aprendi isso com o padre Fábio de Mello, o qual eu sou grande fã, que nós devemos observar uma premissa cristã de equilíbrio quando, segundo ele, Jesus nos ensina que devemos dispor-se de si para dispor-se ao outro. Ou seja, é necessário que aquele que se propõe a servir a humanidade, e se você sai da sua casa para alguma coisa, você já é um servidor da humanidade mais ou menos consciente, que seria necessário, na nossa visão é necessário, que hajam momentos de preparação, de propiciação, de elevação da sua vida a partir dos seus processos individuais. Faz sentido? O que vocês acham a respeito disso? Porque contemplação, que fique bem claro, a contemplação, ela não é ficar vendo as borboletas voarem ao seu redor. Oh, coisa linda. Não, não é. Contemplação é essa habilidade. Uma vez quem me ensinou isso foi o próprio Pai Francisco da Aruanda, que nos assiste. A contemplação é a habilidade do homem em encontrar a parte interior em tudo que há o sagrado. Deus, vida. Essa seria a habilidade que nós deveríamos treinar nos processos de contemplação, para que a gente possa realmente aprender a sobrepujar as nossas limitações em busca do cumprimento do nosso propósito, da nossa missão espiritual. E na vida ativa, podemos, a partir das nossas experiências dignificantes, dos nossos aprendizados viscerais, aqueles que a gente passa, como a música fala, com sangue, com suor, com lágrima, e a gente sente a cura disso limpando, que é, na verdade, lapidando o nosso ser, a levar as experiências mais reais, carregadas de retidão, ou seja, eu estou devidamente presente naquilo que eu digo para nossos irmãos, seja durante um aconselhamento espiritual, seja durante uma preleção bandista, seja durante o processo de incorporação em que um guia traz um conhecimento revelador acerca de algo. É um caminho e um processo. Ou seja, vida contemplativa e vida ativa não é estado. Nós estamos chafurdados da vida ativa. Nós estamos cheios de lama. Vivemos a vida ativa e mal, porque nós não vivemos a partir do nosso íntimo. Nós vivemos por conta da agenda, por conta do trabalho, por conta das pressões, por conta das contas. Na nossa vida ativa, muitas vezes as pessoas se sentem obrigadas a se relacionar com quem não gostam, se cansam exorbitantemente
de trabalhos e situações que não exigiriam um mínimo esforço físico, tudo por conta da falta da vida contemplativa. Assim como tá cheio de bobo alegre, e eu vou criticar mesmo, né? Pessoal que se enche de ayahuasca, muitos budistas que ainda acham que o budismo não se trata de ação, budistas e hinduístas, monges que se socam nos mosteiros, não temos mais esse tempo. Aliás, um monge de verdade trabalha pra caramba. Não temos mais esse tempo. Então, que a Umbanda, para a nossa comunidade, para nossos médiuns, para aqueles que acompanham os registros dos nossos saberes e das nossas mudanças de opinião, que você aprenda que nós estamos numa jornada de harmonia para buscar o caminho do meio entre a vida contemplativa e a vida ativa.